Olá, boa noite, como estão vocês? Estou eu aqui de novo, Tia Nanda, para mais um dia de SOS Carreira. Eu estava aqui olhando um livro bem legal, que eu até depois eu vou indicar para vocês, que eu achei ele fantástico. 60 dicas práticas para se destacar no mundo corporativo, não é legal? Pois é. Gente, sejam todos bem-vindos, mais um dia aqui de live de SOS Carreira. Como é que foi ontem? Conseguiram assistir? Olha, se você não conseguiu assistir de ontem ao vivo aqui, não tem problema, tá no IGTV, tá no meu canal do YouTube, tem um link exclusivo lá no grupo do WhatsApp aqui do SOS Carreira. Se você não entrou no grupo do SOS Carreira, perdeu! Não, dá para entrar ainda. Eu coloquei bastante material lá legal, gente. Até aproveitar aqui a deixa para começar a fazer dar uns toquezinhos para vocês. O que é esse SOS Carreira? Sou eu tentando ajudar você a resolver problemas pontuais no seu dia a dia do trabalho, tá? Beleza. Mas a titia Nanda não tem varinha de condão. Nós não temos aqui um pó de pirlim-pim-pim que eu mando para sua casa, você espalha lá no seu trabalho e resolve os problemas. Qual é o meu trabalho? Analisar situações, trazer minhas experiências, trazer o meu conhecimento, meu know-how na área de gestão de pessoas, na área de desenvolvimento humano, para ajudar você a resolver os seus problemas com práticas. Quem é que faz essas práticas? É a titia? Não, não é a titia. Tá? Não adianta, você não vai pegar por osmose. Tá? Então, por que eu estou falando isso? É importante você assistir esse conteúdo, mas só esse conteúdo não basta para você resolver esses problemas que nós estamos trazendo aqui do SOS Carreira. Tá? Então, ontem a gente falou sobre se posicionar, tomar uma posição, mostrar a que veio, fazer com que as pessoas te conheçam, usar o seu potencial para desenvolver na sua carreira, para se livrar de problemas, para se destacar, para falar o que você pensa, para contribuir com a empresa, para criar relevância, uma série de coisas. E lá no grupo, o que eu coloquei? Eu coloquei duas ferramentas de autoanálise, uma de autoconfiança e uma de assertividade, que são questões que precisam ser desenvolvidas para ajudar você a ter um posicionamento positivo dentro do seu trabalho, dentro do seu emprego, tá? Mas aí o que tem que fazer? Tem que ir lá, pegar o conteúdinho e praticar, colocar em prática, porque senão não adianta, tá bom? Então é esse recadinho que eu queria dar para vocês. Tudo que a gente está falando aqui é legal, mas o meu poder acaba quando acaba a live. Acabou. A partir daí eu vou entregar conteúdo para vocês lá no grupinho. De novo, não é grupinho de bom dia, boa tarde, boa noite. É para só focalizar um lugar onde a gente possa colocar mais conteúdo, trazer mais coisas. E aí você vai pegar aquelas coisas que são sugestões práticas de ações para você começar a resolver esses problemas, porque aí o poder está com você. A força está com você. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje mais um tema do SOS Carreira pedido por vocês sobre aquelas pessoas. Aquelas, sabe? Aquele pedra no sapato, aquela peste que tinha que justo trabalhar na sua equipe, que se você pudesse, você enterrava ela viva, ou saía correndo, ou, como eu gosto de dizer, uma vontade de esfregar a cara dela numa parede de chapisco. Se você não sabe o que é uma parede de chapisco, você pesquisa no Google e você vai entender. Imagina a pessoa que você tem uma raiva, um ranço, você poder esfregar. A parede de chapisco, gente, é aquela parede quando está construindo, antes do reboco, que fica lisinho a parede, que é só aquele cimentão, entendeu? Cheia de ranhuras. Aí você pudesse pegar a cabecinha da criatura e esfregar lá naquela parede de chapisco, só para dar aquela descarregada. Não pode arrastar a cara no asfalto. Boa, Luz. Arrastar a cara no asfalto até chegar no osso. Olha! Tá vendo, gente, que é pior que eu nessa vida, gente. Não sou só eu que penso essas coisas. Não pode fazer, né? Não pode. Você imagina o seguinte, se família a gente não escolhe,
E tem sempre aquele primo, aquele irmão, às vezes até o pai e a mãe que tira a gente do sério, você imagina dentro do trabalho. Só que em casa a gente tem uma permissão, entre aspas, de às vezes estourar, porque o amor perdoa tudo, né? Porque são relacionamentos mais profundos, são relacionamentos mais amorosos. Então, de repente, você estoura, briga com seu primo, briga com seu irmão, depois vai lá, pede desculpa, como se nada tivesse acontecido. Agora, e no trabalho? Como é que faz? Então, nós vamos falar justamente dessas pessoas. Todo mundo tem uma pessoa na equipe que deixa você maluco. Todo mundo tem. E eu vou falar uma coisa pra você. Você vai sair dessa empresa um dia, vai pra outra empresa e você vai pensar, putz, me livrei daquele inferno. Vai aparecer outro. Por quê? Você tá numa comunidade cheia do quê? De gente. Gente é o quê? Esquisito. Nós somos complexos. Nós somos o ser mais complexo do universo conhecido. Cada um passou por uma vivência na vida, cada um tem as suas expectativas, cada um tem a sua percepção de mundo. E às vezes, quando essas percepções, essas personalidades, essas formas de pensar são diferentes, eventualmente vai ter alguma coisa que te incomoda. E aí o que acontece? Tem aquelas pessoas que a gente gosta de cara. Nossa, gostei, ai que pessoa legal, não sei o que. Aí você vai falar pra mim, ela não tem defeito? Óbvio que tem. Ela também tem as chatices dela como qualquer um. Só que quando você automaticamente gostou, é como se ficasse mais fácil de perdoar ou aceitar os defeitinhos da pessoa. Agora, se você encalacra com uma pessoa e você olha para ela e fala, odeio essa pessoa, você nem consegue perceber as coisas boas dela. Bom, muito bem. Então você está lá no seu lugar de trabalho e vai ter sempre alguém que vai te incomodar. É natural. Só que não precisa virar sofrência. Não precisa ser um negócio que vai te tirar do sério, que vai chegar ao ponto de fazer você não querer nem ir para o trabalho. Isso não é legal para você, isso não é legal para a empresa, isso não é legal para a equipe, isso traz um monte de coisa. Essas pessoas que incomodam a gente, elas provocam na gente emoções negativas, desconfortáveis. Então a gente pode ter raiva, irritação, impaciência, inveja. Ai, Nanda, que eu não tenho inveja da pessoa. Todo mundo tem inveja, gente. Todo mundo tem inveja. Não vem com essa conversa, não. Todo mundo tem inveja e a inveja incomoda, né? Ciúme, humilhação, pode se sentir diminuído pela pessoa, pode se sentir humilhado pela pessoa. Tudo isso você sente como se a pessoa estivesse pisando no seu amor próprio. Isso traz essas emoções negativas, essas emoções que incomodam a gente. E a emoção, ela é o gatilho para os comportamentos. E aí que entra a questão, e aí que entra o problema. Quando eu pego ranço de uma pessoa, e eu só consigo ver a parte ruim dela, ela abre a boca, eu já sinto raiva. A presença, a existência dela no universo me incomoda. E eu começo a focar em tudo que tem de negativo naquela criatura. Ela não pode abrir a boca que eu já acho que foi uma indireta para mim. Ela não pode... Ah, Nanda, mas você tá me dizendo então que não tem pessoa chata, que todo mundo é legal, que sou eu que tô vendo as coisas erradas? Não tô falando isso. Tem várias coisas, tem muitos fatores que interferem nesse seu ranço com essa pessoa. Mas onde que a gente quer chegar? Você me disse, as pessoas me desequilibram. Pessoas que me tiram do sério. Como é que eu lido com essas pessoas? O foco não é a pessoa. O nosso foco aqui hoje é como é que euzinha, sobrevivo à presença, à existência da criatura. Para que eu não me desequilibre. Para que eu não tenha comportamentos adequados. Então, as emoções são os gatilhos dos nossos comportamentos. Eu começo a ser hostil com a pessoa a todo momento. Porque não adianta.
Você sente a emoção, você vai se comportar. Você começa a evitar a pessoa, você começa a ficar sarcástico. Ou, quando você tem um comportamento mais defensivo, você evita a pessoa. Você gagueja quando ela chega, ela te dá medo. Você não consegue participar de uma reunião que ela tá, você não consegue abrir a boca, se posicionar, porque aquela pessoa tá ali. Tem alguma coisa naquela criatura que tira você do teu eixo de inteligência. E você começa a ter comportamentos inadequados, no sentido de não ser bom para você, de não trazer bons resultados para você, por causa dessa pessoa. O que acontece com essa pessoa? Ela é uma pessoa como você, como eu, como qualquer outra. Eu olhei para ela, não gostei da cara dela. Ela fez alguma coisa para mim? Pode ter feito. Mas da onde vem essa coisa de gostar e não gostar da pessoa? Às vezes a pessoa é ruim mesmo, tá? Tá cheio de psicopata social aí, que a gente conversa, que a gente convive, que a gente nem sabe. Que o prazer dele é atormentar a vida dos outros, ele não tem o menor remorso, não sente a menor culpa. Eu não sei se todo mundo conhece, tá passando no canal Viva, que passa coisinhas repetidas. E eu sou meio fanzoca de novela antiga, né? Não tão antiga, mas tá passando o Clone. E tem um personagem no Clone que é a pessoa, essa pessoa aí que a gente tem vontade de, do nada, jogar um ácido na cara dela pra ver se ela derrete. Que é uma tal de Alicinha. Qual que é o perfil dessa pessoa? Em todos os lugares que ela vai, o desejo dela é conquistar aquilo que é do outro, é derrubar o outro. O prazer dela é derrubar o outro. Então ela rouba o marido, ela rouba o emprego. Aí a hora que ela consegue, ela vê outra pessoa com outro emprego melhor, ou com outro marido melhor, ela vai rolando, ela vai tramando, ela vai fazendo. Ela ficou maluca. Existe gente assim? Existe! O que eu faço com essas pessoas? Corro delas, fica esperta. Mas não tem só gente assim. A porcentagem de pessoas assim realmente é muito pequena. É muito pequena. Tá bom, e que outros tipos de pessoas tem? Gente, todo mundo tem uma visão de mundo. Lembra que eu falei? Que cada um pensa de um jeito sobre uma determinada coisa. Às vezes a gente não concorda, às vezes a gente não consegue entender o que o outro pensa e aquilo incomoda de alguma forma. Quando eu tenho esses comportamentos que me prejudicam por conta dessas pessoas, Léo, minha prima Bianca, Leila, dos bolos mais gostosos do universo, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui, gente. Estamos falando de gente que tira a gente do sério. Todo mundo tem um capiroto que tira a gente do sério, não tem não? Pois é. Voltando aqui aos nossos motivos. Será que realmente essa pessoa é naturalmente ruim? Será que realmente ela levantou da cama no dia que ela acordou lá e falou, hoje eu vou atormentar a vida daquela criatura. Minha missão de vida é atormentar aquela criatura. Gente, primeiro que assim, é muita soberba você achar que tem uma pessoa que vive a vida dela em função de você. Né? Tipo, não, a meta de vida dela é me destruir. Vamos tirar esse pensamentinho aí, para começar. Segundo, quem disse que não é recíproco? Quem disse que também ela não tem uma percepção de que você é a pessoa que está querendo puxar o tapete dela? O que tem nesta pessoa que me desequilibra? O problema é que quando a gente já bota aquele filtro de que a gente rotula, então você julga o outro, e de novo, o julgamento ele existe, tá? A questão é, quais são os critérios que eu estou usando para julgar o outro? Julgar é tomar uma decisão. É melhor eu ir com a roupa azul ou é melhor eu ir com a roupa verde? Eu tenho que fazer esse julgamento, né, de critérios, mas não de valor. Eu não posso julgar a pessoa, eu tenho que julgar o comportamento, né? Eu tenho que julgar a atitude. A pessoa eu não posso julgar, porque cada um tem o direito de ser como quiser, você gostando ou não. Você também tem direito de não gostar? Tem direito de não gostar. Mas quando isso acontece dentro do ambiente de trabalho, gente,
Isso dá uma zica que vocês não têm noção. Não tem noção. Você, se um dia colocarem você para trabalhar com a criatura num projeto, ficar você a pessoa, imagina o inferno que vai ser. Muito bem, e aí eu julgo aquela pessoa, às vezes por uma atitude, uma opinião que você não concordou, alguma coisa que ela pensa, que ela expressou, um tom de fala que não foi agradável para você. E aí você faz o quê? Você generaliza. Você rotula aquela pessoa como a chata, a intransigente, a invejosa, a maldosa, a burra, a isso, a aquilo, mas ninguém é só uma coisa. Sempre que a gente faz um julgamento de uma pessoa, a gente tem que usar os critérios que nós estamos usando. Então, a partir daquele momento que você rotulou, ela é chata, ela quer o meu mal, beleza. Quais foram as provas factíveis, ou seja, baseadas em fatos, que você e qualquer pessoa que olhe para aqueles fatos vai chegar à mesma conclusão de que ela é uma pessoa que quer detonar você? Tem? Tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo que tinha essas coisas, né? Tem foto mostrando fulano. Se não tem, não é fato. Então, quais são os critérios que você usou para determinar e rotular que aquela pessoa é isso, aquilo ou aquele outro? Que a intenção dela com você é X, Y ou Z? Vamos pensar aqui. Vamos supor que você descubra que sim, que essa pessoa realmente, desde o dia que você entrou, ela também pegou um ranço de você. E ela também está fora do centro de inteligência dela. Ela também está fora de controle. Ela não consegue controlar as próprias emoções. Ela não tem lucidez, ela não está sendo capaz de lidar com essa situação com lucidez. Então ela enxerga tudo vermelho. Não importa o que apareça, ela só quer matar. Né? Pode ser. O que eu tenho que fazer nesse sentido? A gente não falou ontem de posicionamento? A gente não falou ontem de se posicionar? De se comunicar? Não é só para se comunicar na reunião para dar uma ideia. A comunicação também serve para resolver esse tipo de problema. Lembra que a gente falou dos conflitos? O que é isso? Às vezes o conflito ele é velado. A pessoa nunca te ofendeu verbalmente, de voz alta. A pessoa nunca fez nada especificamente, mas você sente. É um conflito velado. Tá te incomodando? Eu acredito sempre no seguinte, gente. Aquilo que me incomoda é minha responsabilidade e eu tenho que resolver. O que você vai fazer? Você vai usar o que você aprendeu lá ontem sobre posicionamento, sobre assertividade, sobre autoconfiança. Vai marcar um café com essa pessoa e vai colocar para ela como você se sente. Fulano, ai meu Deus, que difícil. Se fosse fácil, qualquer um fazia, tá bom? E a gente não estava aqui falando desse assunto que já estava resolvido. Né? O que é fácil nessa vida, gente? Tudo que a gente faz e tenta até que acerta, tá? Impossível, poucas coisas são, né? Pouquíssimas. Você vai marcar um café com essa pessoa e vai se colocar para ela, falar, ó, Joaninha, eu acho que eu tenho uma percepção errada, né, sobre essa situação. Eu não sei que imagem que eu estou passando para você, mas às vezes eu sinto, tá? Eu sinto que eu te desagrado, eu te incomodo, alguma coisa. Coloca a situação, se abre para ela. De repente você vai perceber que ela também tinha essa imagem de você. Aí ficavam as duas pessoas no achismo, né? E ninguém conversava. Aí lembra que eu falei ontem? Que você vai juntando, engolindo sapo. Aí chega uma hora que você vai jogar todo o brejo todo na cara da pessoa, aí sim a coisa tá feita. Aí sim a confusão tá estabelecida. Não adianta. Se você acha realmente que essa pessoa tá te fazendo isso, vai lá e conversa com ela. Mas antes disso, eu sugiro para você o quê? Uma autoavaliação.
Olha para você primeiro. Porque é ilusão sua você achar que você vai mudar o outro. Você não vai mudar o outro. Você pode alinhar coisas com o outro. Mas você não pode mudar o outro. Não, vem cá que eu vou resolver você comigo. Isso não vai existir, tá? O que vai acontecer? O que eu preciso fazer? Bom, a primeira coisa é analisar o meu julgamento. E isso vale para o trabalho e vale para qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que você já botou um rótulo nela? Às vezes ela deu uma mancadinha e você generaliza, você transforma aquela pessoa naquele adjetivo. Com base em que eu tenho essa percepção? Muitas vezes, gente, a gente tem uma visão distorcida dos outros. A gente olha para as pessoas, mas na verdade elas não são aquilo. É o meu pensamento. São os meus filtros, a forma como eu vejo o mundo, às vezes crenças profundas, que vão mostrar aquela pessoa como um monstro, quando na verdade não é nada disso. Certo? Então assim, primeira coisa, julgamento. Se você conseguir evitar esse julgamento prejudicial, melhor para você. É treinamento, dá para fazer. O que é não julgar alguém? É você estar aberto às diferenças. Ninguém está dizendo que é para você gostar. Vou dar um exemplo prático. Time de futebol, política, religião. Isso é um negócio que dá pau. Lá no ambiente do trabalho, tem gente que é mais ousado, tem gente que é mais tradicional, tem gente que arrisca mais, tem gente que arrisca menos. Se uma dessas opções não for a sua, naturalmente você vai desgostar daquela pessoa. Porque você não concorda com aquilo, ou você não gosta daquela forma de ser. Mas pensa bem, vamos falar desses exemplos que eu falei, futebol, política, religião, etc. Que é tudo sempre, né? Antigamente não, a gente ainda fala que essas coisas não se discutem. Por que essas coisas não se discutem? Porque não tem o certo e não tem o errado. São preferências, são características de cada pessoa. As pessoas criam essas preferências ao longo da vida, ao longo das experiências. Mas aonde é que está o erro? É você achar que porque a pessoa torce para tal time, ela não merece viver e você vai lá e briga com ela. Porque você não concorda que ela... Aquelas brincadeirinhas, eu não sei se eu não sou nada, aliás, eu não gosto de futebol, mas enfim, quando eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei tinha umas brincadeirinhas assim, né? Ah, porque o São Paulino, ah, porque o Santista, ah, porque o corintiano, não sei o quê. E eles ficavam se cutucando, né? Ah, porque São Paulino é isso, porque corintiano é isso, porque... Isso é julgamento. A gente acha que está no nível da brincadeira, só que nem todo mundo aceita esse tipo de brincadeira, tá? Então eu estou julgando a pessoa pelas preferências dela. Eu estou dizendo para minha mente que aquela pessoa é boa ou ruim, que aquela pessoa é decente ou indecente, que aquela pessoa é inteligente ou burra por conta das preferências, opções e experiências de vida dela. O que você tem a ver com isso? Aí briga. Torcida adora brigar, né? Aí briga. Tá brigando pelo quê? Se você for perguntar para uma pessoa dessa depois que ela tá mais lúcida, que ela saiu do estado de instinto de matar dela, você perguntar para ela, por que você tava brigando? Vai vir umas respostas tão cretina que no final das contas você vai entender que nem ela sabe por que ela tava brigando. Porque ela saiu do centro de inteligência dela. Ela estava julgando a pessoa só por ela ter uma opinião diferente ou por ela ter uma coisa diferente. Então o que é não julgar? É você ouvir a pessoa, é você aceitar as coisas como elas realmente são, sem filtro. Então não é copo nem meio cheio, nem copo meio vazio. É um copo com água pela metade. Este é o fato. Este é o fato. Ah, mas fulano é São Paulino. Então, você não vai levar ele no jogo do Corinthians. Pronto! Esse é o fato. Acaba aí a discussão, né?
Ah, porque fulano fala demais. Oi, gente. Não conversa com ele. Tenta não conversar com ele. Tenta falar também. Conversa com ele. Ou por que você está se incomodando com o que ele está falando? Percebe que, eu vou dizer para vocês, se não 100%, 80% da nossa irritação, incômodo com as outras pessoas vem de nós e não do outro. O outro não é responsável para te agradar. Ninguém tem que te agradar. Como ninguém tem que passar a vida destruindo você. Isso não existe. É a sua percepção que faz daquela pessoa um capiroto. É a sua percepção, a forma como você pensa, a forma como você julga, os apegos que você tem a rótulos que fazem com que as pessoas pareçam esses monstros que elas são. Então a primeira coisa é tenta não julgar por julgar. Observa os fatos. Observa a pessoa. Observa o que as outras pessoas falam desta pessoa. Levanta dados para ver se é comigo, não é comigo, se é coisa da minha cabeça, da minha percepção, ou se, né? Se eu descobrir que no final das contas eu não tenho explicação lógica, mas eu ainda me incomodo com aquela pessoa. Então eu tenho que lidar com o quê? Com as minhas emoções. Sou eu que tenho que perguntar para mim mesmo qual é o poder que eu tô dando para essa pessoa me incomodar. Porque você tá dando esse poder para ela. É você que tá se incomodando com ela, não é ela que tá te incomodando. Acho que eu comentei ontem, o Leandro Carnal tem um videozinho que fala sobre ofensa, sobre se sentir ofendido. E eu acho muito legal o que ele fala, porque é muito claro isso. Então assim, você tá andando no seu carro no trânsito, certo? Aí sem querer, pá, distraiu, deu uma fechadinha no tiozinho que tava do lado, e o tiozinho bota a cara pra fora e xinga você, ah, seu filho da... Pi! Né? Você assume aquilo como uma ofensa e resolve correr atrás dele para tirar a satisfação. Olha a confusão que pode dar. Você não sabe se o outro tá armado, você não sabe se o outro é um psicopata, você não sabe se o outro tá nervoso porque a mulher dele tá parindo dentro do carro, você não sabe, mas você não quer saber. Você quer ir atrás, lavar a sua honra, porque ele chamou a sua mãe de puta. Né? O que ele fala? Pensa o seguinte, tá bom, ele me chamou de FDP. Vamos racionalizar as coisas. Fatos. Minha mãe é P. Puta. É B, não é puta. Que eu saiba, não. Professora, trabalha lá, ganha aquele salarinho que a gente sabe que o professor tem. Então, se minha mãe ser puta não é uma verdade, eu deleto. Ah, mas se ela for, conhece mamãe. Conhecido de mamãe. Percebe? Você é que dá o poder do outro te tirar do eixo. Quando você assume, leva para dentro de você, se importa com aquilo que o outro faz, pensa ou diz de você, que não necessariamente é de você ou por sua causa. Então, racionaliza isso. Ah, ela falou na reunião que ela acha que a gente devia trabalhar 16 horas por dia. É uma opinião dela. A pessoa já fala lá, tá querendo ferrar a equipe. Não tá querendo ferrar a equipe. Vamos entender. De onde vem a percepção de que trabalhar 16 horas por dia vai ser melhor para você e para a equipe? Quem são as pessoas que têm disponibilidade de trabalhar 16 horas? Não é porque uma pessoa disse que toda uma estrutura da empresa vai modificar para atender o desejo daquela pessoa. Gente que quer puxar meu tapete. Como é que as pessoas puxam o nosso tapete? Por que a gente tem medo dessa pessoa puxar meu tapete? Primeira possibilidade. Talvez. Nós estamos aqui entre nós, sou eu que estou falando. Mas sei lá.
Pensa aí. Será que eu estou confiando plenamente no meu desempenho a ponto de me sentir tranquila em relação a isso? Porque se euzinha, não confiar no meu taco, qualquer um é ameaça. Mas não é porque seja uma ameaça real. Sou eu que me sinto culpado, eventualmente, de não estar conseguindo dar o meu melhor e saber disso. Só que a gente tem a tendência de buscar toda a justificativa fora da gente. Aí a gente já começa a achar que fulano falou aquilo para... foi para me derrubar. Foi para me derrubar. Né? Então, julgamento, racionaliza. Não importa para dentro de você, não traz para dentro de você tudo e qualquer coisa que você acha que a pessoa está fazendo por você. Tá? Beleza. Tá pensando aí na pessoa, no capiroto? Eu quero que você vá pensando nessa pessoa. Sabe aquela pessoa? Você sabe de quem que eu tô falando. Você sabe de quem eu tô falando. Então vai pensando aí nela. Vai pensando de onde saiu essa sua percepção. Quando foi? O que ela fez? Falou? O que aconteceu? Né? E será que essa prova é real ou eu estou julgando por julgar só por não concordar ou não apreciar aquela situação, aquela fala ou aquela coisa? Começa aí. Bom, existe uma forma de desenvolver o não julgamento. Eu vou colocar lá a técnica para vocês no grupo, para quem quiser receber. Outra coisa que eu preciso fazer é desenvolver empatia. Gente, empatia é um negócio que o povo fala tanto que já tá até chato, né? Ah, isso, tem empatia se colocar no lugar do outro. Me fala quando é que você vai se colocar no lugar do outro de verdade. Você nunca vai ser o outro. Mas o que significa essa empatia? Pensa numa criança, né? Primeiro que é sem julgamento. Segundo que assim, eu olho para aquela pessoa e em vez de eu já determinar logo que ela é isso ou que ela é aquilo, eu observo. Eu observo essa pessoa. Ela tem uma história, ela tem uma experiência de vida. Tudo que a gente é resultado de uma longa jornada. A forma como a gente pensa, as coisas que a gente faz, os comportamentos que a gente tem. Não é de um dia para a noite. Não é um negócio que eu escolho na prateleira, isso eu vou levar, isso eu não vou levar. Quem é essa pessoa? Ai, vive irritada. Olha que interessante, ela vive irritada. Por que será que ela vive irritada? Ah, vou sair conversando só na lista das pessoas. Não estou falando pra você ser analista. Mas observa. O que tira você do sério, que deixa você irritado? Por que essa pessoa também não pode estar passando por algo parecido? Né? É você ter compaixão com o outro. Não é aceitar e perdoar tudo, e ser feito de besta. Não é isso. Mas será que eu tenho que olhar para essa pessoa com esse filtro de malvado? Então, tenta pensar, por que será que as pessoas ficam irritadas? Ninguém fica irritado à toa. Né? Pessoas que são falantes. Por que essa pessoa fala tanto? Por que será que ela quer aparecer tanto? Ah, porque ela é metida. Ou porque ela, de repente, tem baixa autoestima. E aí, as pessoas quando têm baixa autoestima, elas ficam o tempo todo buscando, tentando arrancar elogio, tentando arrancar presença, tentando arrancar alguma coisa do outro para satisfazer aquilo que ela mesma não constrói. É isso que eu tô falando, gente, de ter empatia. É de você não sair determinando logo. Pensa um pouco, observa a situação. Né? Observa a situação. E se você se sentir confortável, chama a pessoa para um café. Você quer saber um jeito de fazer a pessoa falar as coisas para você? Tudo da vida dela? Começa você falando. Começa você. Porque você dá uma prova para a pessoa de que você está se colocando vulnerável para ela. É uma prova de confiança.
E aí você vai trazendo a pessoa para perto. Mas isso é coisa para um outro curso, se vocês quiserem, vocês me falem depois. Bom, então primeiro, treinar o não julgamento. Segundo, desenvolve sua empatia, observa a pessoa sem filtro. Sem filtro, com compaixão. Chega perto, vamos ver qual é que é. Né? Outra coisa, amplia o campo de visão. Veja o contexto. Ah, ela me odeia, ela só vem no trabalho para pegar no meu pé, para me fazer mal, para me humilhar, para me irritar. Não. Olha o contexto. O que tem de bom ali? Qual é a situação em que aquela pessoa está agindo daquela determinada forma? Amplia teu campo de visão. E aí, o mais importante de tudo é: por que ela é tão importante para você? Por que essa pessoa tem tanto poder a ponto de te fazer sentir irritação, impaciência, inveja, ciúme, humilhação? Por quê? Quem é que tá dando poder a ela? Você. Ah, Nanda, mas e se não tiver jeito? Ela é assim mesmo e etc. Se posiciona. Aprende a lidar com conflito. E assédio moral, Nanda? Tem? Tem. Eu já atendi casos de pessoas que chegaram para mim fazer processos de coaching, desenvolvimento, e na teoria a pessoa queria desenvolver sua produtividade, ela queria ser mais produtiva. Mas nunca é isso. Gente, uma hora eu falo sobre o coaching com vocês. Tem gente aqui que fez coaching comigo, eu acho. Tem até quem já está fazendo coaching comigo. Mas o interessante do processo de coaching é que a gente vem com um problema, mas não necessariamente aquele problema é a dor. Eu estava falando isso agora há pouco com o João Henrique, meu parceiro também. Que não necessariamente aquele problema é a dor real. Então, quando a pessoa chegou para fazer o processo de coaching, ela veio com o objetivo, ela entendia que ela era pouco produtiva. Mas de onde vinha essa percepção dela? Porque ela tinha um gestor que era muito, muito, muito exigente, era muito grosseiro, pegava no pé dela pra caramba, puxava, pressionava. Aliás, nós vamos falar de pressão no trabalho amanhã, tá? E pressionava ela num ponto que ela estava adoecendo de verdade. Na época a gente entendeu que era isso, e aí fomos a fundo, tentamos todas as técnicas, e o problema realmente desta vez, neste caso, não estava com ela. Nós tínhamos um problema do gestor, ele realmente tinha um comportamento muito antissocial. E realmente não era só com ela, só que assim, a resistência das pessoas é diferente, os limites das pessoas são diferentes. Tem gente que tira de letra com esse tipo de ser humano, taca o foda-se lá e não tá nem aí. Ah, tá bom. Sabe, eu falo que usa a lei da vaca. A pessoa tá lá falando, enchendo o saco, a pessoa faz comunicação da vaca. E só, vira as costas, deixa falando. Falou, beleza. Sabe? Se você consegue lidar com isso, ótimo. Mas tem gente que não tem essa... É diferente. Não é nem melhor nem pior, só é diferente. Tem níveis de resistência e limites diferentes. E ela realmente estava ficando doente, realmente houve um processo de assédio moral e tal. Mas aí que tá, quando eu tô olhando para a situação através dos fatos, eu consigo comprovar. Então ele tinha, esse chefe, por exemplo, ele tinha comportamentos verbais agressivos, que era para todo mundo ver, de xingamento, de tudo isso. E, gente, gentileza cabe, e educação e respeito cabe em qualquer lugar, não importa. Não importa. Nada justifica. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente não aprender a lidar com essas pessoas que nos desequilibram, e internamente primeiro, 80% desse ranço que você tem com essa pessoa tá aí dentro. A parte boa disso é que se tá aí dentro, você resolve. Titia tá aqui para ajudar, certo? Agora, quando eu tô com a minha visão sem filtros, sem achismos, eu tô olhando a situação como ela realmente é, até eu consigo diferenciar o que é um ranço de um assédio moral real. Quando você vai, por exemplo, para um processo de assédio moral, você tem que ter provas.
E existem características de um assédio moral. Não é só porque você não gosta da pessoa. Não é só porque você não gosta do jeito da pessoa. Percebe? Só que quando eu tô com o meu julgamento todo distorcido, qualquer coisa eu acho que é assédio moral. Quando na verdade uma boa comunicação, um posicionamento, um chega junto. Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar pra você. Com certeza o problema é comigo. Você já se coloca vulnerável. Mas, às vezes eu sinto que você não vai com a minha cara. De novo, é uma percepção minha. Eu só queria entender se é realmente isso, porque provavelmente eu devo ter feito alguma coisa que você não gostou e eu juro que eu não percebi. Então eu gostaria muito que a gente conversasse para eu entender como é que eu posso, entendeu? Como é que eu posso me melhorar para a gente ter uma relação legal. A gente trabalha aqui tantas horas por dia, o tempo todo tá aqui, né? Não pode se encontrar no café que uma entra, a outra sai. Sobrou, só tem 2 lugares juntos no refeitório, vocês vão as 2 pessoas juntas, uma prefere sentar no chão para almoçar do que sentar do lado da outra. Isso não é legal para equipe, isso não é legal para o desenvolvimento e tal. E não fica aquele joguinho também de, sabe, falsidade. Porque uma hora a máscara cai, gente. Ninguém sustenta a máscara por muito tempo. Não, eu vou fingir que eu gosto dela, achando que você é esperto, esperta. Não vai. Uma hora vai cair a máscara. Ninguém sustenta, né? Então, vamos analisar a situação. Vamos entender o que é essa pessoa. Vamos colocar no lugar dela. Vamos usar o racional. Olha para dentro de você. Outra coisa, às vezes a gente projeta no outro as coisas que a gente não gosta na gente. Eu falei disso ontem. É muito natural, gente, e é totalmente inconsciente. Por isso que é tão importante a gente ter autopercepção. O que é autopercepção? É o tempo todo eu estar prestando atenção em mim, no que eu sinto, no que eu penso, como eu ajo. Às vezes as emoções se manifestam no corpo. Tem gente que chega perto de mim e até me dá dor de cabeça. Aí tem gente que fala, é encosto. Tá trazendo encosto. Não sei, mas é a emoção refletindo no corpo. Então, gente, como é que eu lido com essa pessoa? Resumindo a ópera aqui, como é que eu lido com essa pessoa que me causa tanto desconforto? Vou prestar atenção no meu julgamento, nos rótulos que eu estou colocando nas pessoas, no filtro que eu estou usando, na percepção, no pensamento que eu estou usando para olhar para aquela pessoa, para analisar realmente as interações com essa pessoa. Tira da cabeça essa história que a pessoa vive para te destruir. As pessoas têm mais o que fazer. Cada um quer cuidar da sua vida. Será que você não está representando uma ameaça para essa pessoa? Não sabemos. Precisamos entender isso. Desenvolva a sua empatia, observe a pessoa. Observe a pessoa. Imagina que você está ali para estudar. Antropólogo, sociólogo. Vamos lá estudar essa pessoa, o ser humano. A gente começa a amar as pessoas até, sabe? Não amar no sentido romântico, mas começa a achar bonito. Isso é um trabalho de desenvolver, mas assim, a gente acha bonito as diferenças, as formas de pensar. Hoje em dia eu consigo olhar para as pessoas e achar genial, mas eu já tive isso. Gente, eu fui uma pessoa tão ciumenta na minha vida que vocês não têm noção. Eu tinha ciúme de funcionário novo que entrava. Juro, eu era daquelas que olhava de cima para baixo assim, ó. Chegou agora, quer sentar na janelinha. Eu era uma peste, gente. Aí a coitada da outra pessoa não podia falar nada, falava, lá, já tá querendo. Gente, é muito trabalho, viu? É muito desenvolvimento de autoestima, muito desenvolvimento de autogestão, muito desenvolvimento de inteligência emocional, mas é possível. E hoje em dia eu consigo olhar para as pessoas com tudo que vem dentro, gente, com respeito, porque o ser humano é diferente e a beleza tá nisso. Já pensou se todo mundo pensasse igual, se todo mundo agisse da mesma forma? Gente, sei lá, robô, ET, Matrix? Não sabemos, né? Então, a gente tem que aprender a olhar para as pessoas e admirar as pessoas. Ninguém está falando de você gostar de levar para tua casa e convidar para o churrasco. Nós estamos falando de você olhar o ser humano de uma forma inteira, sem julgamento desnecessário. Falar, olha que interessante. Sabe catálogo? Quando você pega, já compraram coisa de catálogo?
Você não tá lá olhando, olha, esse batom é assim, esse batom é assado, esse batom é isso, esse batom é aquilo. Você não sai falando, ai, esse batom é maldito, ele não sei o quê. Não, gente, você vai observar como eles são. Tem umas que você gosta mais, tem umas que você gosta menos. Mas sem julgar fora de critério, sem julgar sem fatos, tá bom? É assim que eu lido com as pessoas que me irritam no trabalho. E desapega. Desapega. Tem gente que é assim. Tem gente que é irritada, tem gente que... Pensa o seguinte, será que ela também não está precisando de uma ajuda? Chama pro café. Não sabemos. Em vez de você se afastar, rotular, botar a pessoa no cantinho de castigo, chama para conversar. O que você vai perder? Vai ganhar um café. E tá tudo certo. Certo, meus amores? Olha, então, recados finais aqui. Grupo do WhatsApp. Quer receber? Eu não tenho como entregar aqui, tá bom? Eu vou mandar ações, eu vou mandar técnicas, eu vou mandar conteúdo extra para você, para ajudar você a lidar com as pessoas que te tiram do sério, tá? Só que eu não consigo mandar aqui, então por isso que eu criei o grupo no WhatsApp, que não é para mandar bom dia nem nada disso. Aliás, eu falei que eu ia abrir para dúvida hoje, até esqueci, mas tá lá, vocês estão no meu WhatsApp, se precisar me grita, mas eu vou abrir amanhã. Amanhã eu vou colocar lá uma autoavaliação sobre as suas relações humanas, sobre a sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Vou colocar uma técnica para desenvolver não julgamento, tá? Ou julgamento racional, que a gente pode falar. E vou mandar um desafio também. O desafio que eu mandei ontem, aliás, da aula de ontem que eu mandei hoje, já tá lá também no WhatsApp. O que é o desafio? É uma sugestão de ação. Lembra que eu falei que não adianta você ficar aqui assistindo coisinha que você não vai aprender por osmose? Você vai ter que pegar isso aí e aplicar na sua vida? Você vai ter que ir lá e fazer? Porque senão não dá, senão não muda, senão não resolve. É aquela velha máxima, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar, né? Então não adianta. Por isso tem que estar lá no grupinho bonitinho para você pegar esse conteúdo e aplicar. Óbvio, são sugestões. Se você quiser depois também me mandar, Nanda, mas tem uma pessoa que é assim, né? Gente, o meu prazer é ajudar. Se você tem um caso específico que não se encaixa nisso que eu falei, manda para mim, manda a história do teu capiroto corporativo que tá lá com você no escritório, tá bom? Recadinhos então, amanhã, nesse mesmo horário, nós vamos falar sobre como lidar com pressão no trabalho. Esse é o grande monstro que todo mundo tem problema. Isso, derruba o caderno. Que todo mundo tem problema. Gente, muito obrigada, já foram 50 minutinhos aqui. Eu não quero que vocês durmam tarde, tá bom? Vai ficar no IGTV, vou colocar no YouTube. A de ontem também tá lá. Ouça com cuidado, conteúdo aberto, aproveite, assiste quantas vezes quiser. Me manda pergunta, me manda dúvida, me manda desabafo. Eu tô à disposição, tá? O meu trabalho é ajudar você a se ajudar, né? Com o que eu posso aqui. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês. Muito obrigada pelas mensagens que eu recebi ontem. Muito obrigada mesmo. E a gente se vê amanhã às 21 horas, falando sobre como lidar com pressão no trabalho. Um beijo para vocês, crianças da titia, e a gente se vê amanhã. Durmam bem, tenham bons sonhos, tá bom? Tchauzinho, beijo!